No século XVIII, o movimento artístico característico é o Barroco. Nesta breve apresentação serão faladas e referidas algumas características da arte barroca ao nível da pintura, da arquitetura e da escultura, e também se vão mencionar alguns autores. A arte barroca. A cultura barroca caracteriza o período do Antigo Regime na Europa nos séculos XVII e XVIII. A Igreja Católica reagiu ao protestantismo implementando a Contra-Reforma para recuperar a imagem gloriosa e a confiança dos fiéis. Construíram-se edifícios religiosos ricos, imponentes e muito decorados, e não foram poupados esforços. Surgiu assim a arquitetura barroca. No desenho das paredes e na decoração predominam as linhas sinuosas. As curvas e contracurvas criam a impressão de que as paredes estão em movimento. As linhas curvas estão também presentes nas plantas dos edifícios, a maioria de forma elíptica ou circular. O interior é, muitas vezes, ainda mais impressionante. Quase não existem áreas sem decoração, o chamado horror ao vazio. Havia tanta riqueza que em muitos países, incluindo Portugal, se decoraram grandes áreas de edifícios com folhas de ouro, técnica conhecida como talha dourada. O estilo barroco alargou-se também à arquitetura civil, em fontes, jardins e grandiosos palácios. Desta forma, os reis absolutos da Europa exibiram a sua riqueza e poder. A arte barroca estendeu-se também à escultura. Os artistas barrocos procuravam refletir numa escultura o que hoje fazemos com a fotografia, captar o momento. O uso de linhas curvas dá a ilusão de ação e movimento, como, por exemplo, Dafne a transformar-se em loureiro. As expressões do corpo e do rosto revelam-se fortes e realistas. As obras são geralmente muito dinâmicas e destacam-se pelo seu dramatismo e teatralidade. Estas características são também visíveis na pintura barroca, tal como a intensa expressividade nos rostos e gestos. Os pintores barrocos procuraram representar o momento e criaram fantásticos jogos de luz e sombra, claro-escuro e contrastes de cor. Trabalhando a luz, os artistas barrocos criaram ambientes únicos para cada obra. Em síntese, a arte barroca é a expressão do período do Antigo Regime. Foi utilizada pela Igreja Católica na Contra-Reforma e pelos reis absolutos como afirmação de riqueza, glória e poder. A arte barroca tem expressão na arquitetura, na escultura e na pintura. Construíram-se edifícios religiosos e civis, como fontes, jardins e palácios. Os interiores dos edifícios são muito decorados, frequentemente cobertos com talha dourada. Na escultura e na pintura, os artistas procuraram representar o momento. As figuras e composições são muito expressivas, sobressaindo as qualidades dramáticas e teatrais. Na pintura, destacam-se os contrastes de luz e sombra e claro-escuro, os contrastes de cores e a criação de ambientes únicos. Na arte barroca predominam as linhas curvas, que dão a ilusão de movimento. A arte barroca surge na Europa, em Itália, nos séculos XVII e XVIII. Expandiu-se pela Europa, zonas coloniais da América e Oriente. Surge politicamente na época do absolutismo e da Contra-Reforma da Igreja Católica, a arte ao serviço do rei e da Igreja. Trata-se de uma arte que pretende fascinar pelos sentidos e veicular uma mensagem ideológica, estimular as emoções, cativar, dramatizar, teatralizar, comover. São ideias como a exuberância das formas e das cores, a grandiosidade pela sensação de movimento, o dramatismo, a expressividade, a teatralidade, tudo isto características que marcaram a arte barroca. Foi uma arte cênica e teatral, rica em conteúdo e tecnicamente rigorosa. A
Aqui podemos ver algumas das características essenciais da arte barroca. Os contrastes de cor, de luz e sombra, por exemplo, na pintura, o movimento, a emoção e o dramatismo na escultura, as formas curvas e contracurvas na arquitetura, a sensualidade das formas, o horror ao vazio. A necessidade de combater o protestantismo e o desejo de atrair mais fiéis para as igrejas levou a que estes edifícios fossem pensados como lugares ricos e imponentes. As igrejas passaram a estar decoradas luxuosamente devido aos materiais utilizados e o dramatismo das esculturas religiosas. Neste período, em alguns países europeus e nos países colonizados por Portugal e Espanha, vivia-se um clima de insegurança e de medo, provocado pelas guerras religiosas e pela Inquisição. Este ambiente acentuou o espírito de misticismo e paixão que veio substituir a harmonia e o equilíbrio do Renascimento. A escultura barroca transmite emoção e dramatismo. É marcada pela exuberância das formas, pelas expressões teatrais e pelo movimento. Ao nível da escultura, os temas eram sobretudo mitológicos, deuses e ninfas, comemorativos, reis, papas e retratos. Nesta escultura barroca destacamos um artista, Bernini. Jean Lourenço Bernini nasceu em Nápoles em 1598. Filho de uma família florentina, aprendeu desde cedo a arte da escultura na oficina do seu pai, Pietro Bernini, também ele escultor, mas maneirista. Ainda jovem, Bernini muda-se para Roma com o seu pai, onde as suas qualidades são notáveis não só pelo pintor Carraggi, como também pelo Papa Paulo V. A partir desta altura, passa a desenvolver a maior parte do seu trabalho para os homens da Igreja em Roma. Homem de grande vitalidade, bom caráter e muito reconhecimento do seu tempo, Bernini foi protegido pelos mais importantes da época. Mecenas, nomeadamente a família Borghese, 8 papas, como por exemplo o Papa Paulo V e Alexandre VII, o cardeal Richelieu e ainda o rei Luís XIV de França. Praticou várias atividades, foi pintor, cenógrafo, dramaturgo, músico, decorador de teatros e de festas barrocas, caricaturista e comediante, ficando conhecido principalmente como arquiteto e escultor. Como arquiteto, construiu o gigantesco baldaquino para a entrada do Palácio do Vaticano e fez a grande colunata da Praça de São Pedro, em Roma. No entanto, foi como escultor que se destacou, produzindo uma grande quantidade de obras, geralmente em mármore, também natural, das quais se destacam Apolo e Daphne, David e o êxtase de Santa Teresa d'Ávila, entre muitas outras. Também foi um notável retratista das celebridades do seu tempo, onde acentuou gestos, expressões faciais, nomeadamente nos bustos de Constanza, Buonarroti, sua amante, e também de Luís XIV. Bernini foi também o autor dos túmulos dos papas Urbano VIII e Alexandre VII, bem como de numerosas fontes, como a fonte dos 4 rios na Praça Navona. Vivendo no tempo da Contra-Reforma, Bernini foi um dos homens mais religiosos e míticos da época. Assistia à missa todos os dias e praticava os exercícios espirituais propostos por Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus. Morreu em Roma em 1680, vítima de uma hemorragia cerebral.
Também Portugal segue este caminho do barroco, com Dom João V, o Magnânimo. O ouro do Brasil vai também servir para ornamentar e fazer construir obras que vão agora poder ver algumas delas nos diapositivos que se seguem. Ao nível da pintura barroca, destaca-se a composição assimétrica, o caos, o retorcido, que substitui as ideias racionais e simétricas do Renascimento. Um acentuado contraste de claro-escuro, um realismo, grande intensidade, marcada por uma luz que aparece como não natural, mas projetada para guiar o olhar do observador até ao acontecimento principal da obra. Em Espanha, El Greco, com a sua riqueza de contrastes entre o claro e o escuro e as suas figuras muito características longilíneas, como podemos ver na imagem do lado direito. Na Bélgica, o Peter Paul Rubens, pintor de estilo extravagante que enfatiza o movimento, a cor e a intensidade. Caravaggio e os seus quadros intensos, de contrastes e de imagens dramáticas e cênicas. Velázquez, pintor das famílias reais, nomeadamente a família real espanhola, aqui com o seu quadro As Meninas, do lado esquerdo, e à direita Fragonard, um pintor já do rococó, que ainda exagera mais as formas e que expõe aqui toda a beleza de uma vegetação, ela própria personagem do quadro. Rembrandt, A Lição de Anatomia, uma obra fantástica em que aqui também há ciência, neste caso a dissecação de um cadáver, a autópsia que se começa a praticar agora nos Países Baixos, chamados Holanda. Aqui em Portugal, Josefa Dóbidos, uma representante do barroco, com as suas figuras de anjinhos, de Cristo, as suas naturezas mortas, que segue os passos do seu pai e que continua a tradição da família de pintura. O Marquês de Pombal representa um novo estilo. À época, o barroco já estava a cair em desuso e já estava a cansar pela sua excessiva ornamentação. Volta-se àquilo que é racional, linhas direitas, ao rigor e ao planeamento racional. Neste caso, a reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. Aqui, nesta imagem, podemos ver a planta ortogonal de linhas perpendiculares e paralelas umas às outras da Baixa Lisboeta e, ao lado, reconstruções em 3D dos novos edifícios que surgem após a reconstrução de uma Lisboa diferente, em que os edifícios não se destacam, são iguais, estão lado a lado, com a mesma altura, como podemos observar na Baixa Pombalina.
Trata-se de um novo estilo que vai perdurar ao longo do século XIX, com nomes como Jacques-Louis David, António Canova, Jean-Auguste Ingres, Edmond Louis, Jean-Baptiste Debré e muitos outros que vocês podem encontrar no Google Art Project, pesquisando por Neoclassicism, e dois nomes portugueses que representam este movimento, Vieira Portuense e Domingos António Sequeira. Apesar destes conteúdos não fazerem parte das aprendizagens essenciais, eu resolvi fazer este pequeno vídeo de apresentação à arte justamente porque um dos pontos essenciais do vosso trabalho sobre a ciência é colocar uma pintura da época que retrate o vosso cientista ou que tenha a ver com ciência ou até com a área em que o vosso cientista se destacou. Neste caso, coloquei aqui o exemplo de Isaac Newton, coloquei Isaac Newton Painting, surgem-me diversos quadros, alguns, se nós visitarmos, estão, por exemplo, na National Portrait Gallery e, a partir daí, podemos ver quais são os autores e situá-los no seu tempo. Se são barrocos, ou se são já de um estilo neoclássico. É importante que tenham em conta a legenda, tenham em conta a data, se houver, e o autor, efetivamente, do quadro, e assim poderemos fazer um 2 em 1. Portanto, aproveitamos este trabalho da ciência e também acabamos por falar um bocadinho, fazer a ponte e a ligação para a arte do seu tempo. Bom trabalho para todos!